O planeta Terra abriga uma espécie humana ao mesmo tempo única e diversa. Tantas cores de pele, tantos costumes e tradições e tantas crenças agrupam desde que o mundo é mundo homens e mulheres sob espaços onde estão fincadas suas raízes mais remotas, ainda que se afastem deles por diferentes circunstâncias. Essa diversidade se expressa comumente pelo nome de raça, que no dicionário significa sucessão de ascendentes e descendentes de uma família, um povo ou grupo de indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e passam de uma a outra geração. O conceito de raça passou por profundas transformações no século XIX, quando o chamado racismo científico ajudou a justificar a exploração imperial de estados expansionistas sobre os demais, a supremacia das raças superiores sobre as inferiores. E uma única gota de sangue passou a determinar o lugar das pessoas na hierarquia da sociedade ocidental, a definir sua qualidade. Olá, tudo bem? O tema da nossa aula é raça e mestiçagem no Brasil e a construção da nação. Nós vamos tentar mostrar para você como ao longo do século XIX, diversas teorias foram sendo construídas para tentar explicar quem era o brasileiro. Vamos ver como, principalmente vindo da Europa, uma série de intelectuais tentaram demonstrar que o brasileiro tinha determinadas características, bem distintas do modelo existente na Europa. Foram aqueles povoadores à toa que prepararam o campo para o único processo de colonização que teria sido possível no Brasil, o da formação, pela poligamia, de uma sociedade híbrida. Deve ter sido como um calço ou forro de carne, amortecendo para os colonos portugueses o choque violento de contato com criaturas inteiramente diversas do tipo europeu. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, Brasil, 1530. O trecho do documentário Povo Brasileiro, baseado na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, destaca o fato de que, no Brasil, a sociedade ela não pode ser simplesmente caracterizada por um único grupo, como o grupo constitutivo. Ou seja, o brasileiro, propriamente falando, ele é resultado de uma mistura muito mais ampla e que envolve diversas matrizes, como, por exemplo, a matriz tupi, os indígenas que estavam no território brasileiro quando da chegada dos europeus. Envolve também esses europeus que aqui chegaram, principalmente os portugueses. E por fim, não desmerecendo, temos também a grande importância do grupo de negros africanos que para cá vieram para trabalharem como escravos. Miscigenação no Brasil no século XIX. Mas, se o brasileiro é o resultado da mistura de diversas matrizes, quem vem a ser, de fato, esse brasileiro? A Guerra do Paraguai, o censo de 1872, a abolição progressiva, tudo contribuía para revelar a questão racial do Império do Brasil. A nova realidade, um país de mestiços, brancos, negros e índios, apresentava não pequenos desafios à inteligência da terra. Uma verdadeira revolução na autoimagem e, portanto, na autoestima daquela jovem comunidade em formação. Sobretudo, a partir da década de 1880, foram levantadas dúvidas existenciais profundas por toda a parte sobre a própria possibilidade da nação. Afinal, quem eram os brasileiros? O texto que você acabou de ouvir revela de maneira explícita
O drama da elite brasileira em meio a um país no qual os pobres, mestiços, analfabetos, despossuídos em andrajos e afeitos a costumes pouco dignos ocupavam um espaço cada vez mais significativo nos grandes centros urbanos. Atraídos pelas manufaturas, pelo comércio, pelas ruas e cortiços, pelas oportunidades que todo aglomerado e toda circulação de divisas proporciona. Espécie de vítimas de um modelo que sempre defenderam, ou seja, o da exclusão e marginalização, agora a nossa elite, ilustrada pelo modelo branco europeu, experimentava a sensação do estrangeiro, do deslocado e busca, primeiro, uma justificativa para aquela barbárie e depois uma identificação teórica para si mesma. Entre abril de 1869 e maio de 1870, chefia a delegação da França no Brasil o conde Joseph Arthur de Gobineau. Rapidamente, ele se torna amigo e confidente de Dom Pedro II, nosso culto monarca, com quem troca impressões sobre as suas diversas habilidades artísticas, como o romance, a escultura e a poesia. Também falam do Brasil e sua gente. Gobineau foi autor de um livro de muito sucesso na época, chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Intelectual francês, autor de sucesso, íntimo do nosso imperador, nada podia ser pior para a nossa elite que ouvir alguém de tamanha estirpe detratando o Brasil através de considerações vigorosas contra a formação multiétnica de nossa população. Mas é importante frisar que a vergonha de nossa elite não era pelos detratados, mas por eles existirem. Qual o seu sentimento pelos brasileiros? Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. No institucional do IPEA, pudemos perceber que o preconceito e o racismo ainda estão vigentes na sociedade brasileira. Em várias situações cotidianas retratadas por meio do vídeo, fica evidente que, de certa forma, o brasileiro não é tão alheio, avesso a esse preconceito. Ele realmente existe, por mais que nós tentemos afirmar que não. Nesse sentido, veja o que disse Gobineau. O trecho foi retirado do livro O Conde de Gobineau no Brasil, de George Heathers. Nenhum brasileiro é de sangue puro. As combinações dos casamentos entre brancos, indígenas e negros multiplicaram-se a tal ponto que os matrizes da carnação são inúmeros. E tudo isso produziu nas classes baixas e nas altas uma degenerescência do mais triste aspecto. Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias. O resultado são compleições raquíticas que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. As melhores famílias têm cruzamentos com negros e índios. Estes produzem criaturas particularmente repugnantes, de um vermelho acobreado. Se compararmos as opiniões de Gobineau, elaboradas lá na metade do século XIX, com o que atualmente se diz sobre o povo brasileiro, veremos que há uma diferença muito grande e significativa. Para Gobineau, há mais de 150 anos, o brasileiro era fruto de uma mistura que em nada enaltecia a raça criada a partir dessa misturança toda. Hoje, se nós percebermos, o brasileiro é destacado não só no Brasil, mas num contexto internacional, justamente pelo fato de ser fruto de uma mistura muito grande, uma mistura étnica que vai conferir ao povo brasileiro toda a sua característica e peculiaridade. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem 2 velhinhas no meu condomínio
que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Em mais um institucional do IPEA, pudemos verificar que o racismo e o preconceito ainda estão vigentes na sociedade brasileira. Isso pode ser facilmente identificado em várias situações cotidianas, como o que foi relatado na campanha do IPEA, no caso de um afrodescendente que se sente discriminado quando passa por entre carros num sinaleiro fechado. Logo a seguir, esse mesmo afrodescendente é apresentado como um médico que pode e poderá estar cuidando de você e da sua família. Por isso, o mote da campanha do IPEA, onde você guarda o seu racismo. A ideia é que o racismo deixe de existir, que você não deve guardá-lo, que você deve jogá-lo fora. Só assim podemos viver diante da diversidade que constitui a sociedade brasileira de maneira mais harmônica e organizada, por assim dizer. O livro de George Heathers também relata um diálogo bastante interessante entre Gobineau e o imperador. O imperador, bastante curioso por saber qual era a opinião do francês, resolve fazer a seguinte pergunta para o embaixador: o que você acha dos brasileiros? O embaixador francês pede permissão, pede licença ao imperador e diz assim: o brasileiro é um homem que sonha em viver em Paris. O imperador Dom Pedro II acabou por dar razão ao diplomata e conta a história que ele riu durante um quarto de hora. Você concorda com Gobineau? Será que o brasileiro do século XXI realmente é um homem que sonha em viver em Paris? Talvez Gobineau estivesse certo, ou pelo menos a sua impressão fosse sustentada pelo fato de que as elites do Império Brasileiro, ou seja, as elites lá do século XIX aqui no nosso país, realmente desejassem ser tal qual os europeus. E vale considerar que naquela época Paris era a vitrine do mundo. Tudo que se fazia em Paris era imitado em todo o resto do mundo ocidental. Vale destacar uma curiosidade bastante interessante. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, até numa cidade como Curitiba, várias características da sociedade parisiense foram imitadas, idênticas ao que se existia na Europa. Vale também destacar que nós vivemos, assim como há 100 anos, 150 anos, em um país tropical, onde as temperaturas no verão facilmente alcançam os 40 graus Celsius. Imagine então como você vai andar pelas ruas de um Rio de Janeiro sob o calor de um sol de 40 graus, vestindo trajes semelhantes, idênticos aos trajes utilizados numa Paris mais temperada, com um clima um pouco mais ameno em relação ao clima brasileiro. Assim, para tentar finalizar esse raciocínio, podemos pensar que se naquela época a impressão de Gobineau era de que realmente o brasileiro queria ser que nem um homem de Paris, queria viver em Paris, talvez ele estivesse vendo apenas um lado da questão, estivesse analisando a nossa sociedade apenas de um ponto de vista, do ponto de vista das elites. Talvez a realidade num país de diversidade cultural tão ampla não fosse exatamente essa. As origens do naturalismo. Em pleno século XVIII, denominado de século das luzes, havia um intenso movimento de revolução intelectual que se espalhou da Europa por todo o mundo ocidental. O iluminismo, como é conhecido, foi um movimento que procurou oferecer
outras formas de se entender o mundo no qual eles viviam. Vale lembrar que o iluminismo se colocou basicamente contra o que nós convencionamos de chamar de antigo regime. O antigo regime era caracterizado pelo sistema político absolutista, no qual todo o poder estava concentrado nas mãos dos grandes monarcas europeus, era caracterizado pelo mercantilismo, um sistema econômico que tinha por finalidade gerar lucros para esses monarcas, então, sustentarem seus poderes absolutos, e também tinha por objetivo romper com um pensamento cultural que durante séculos foi predominantemente influenciado pela instituição da Igreja Católica. É nesse cenário que surge um intelectual que vai oferecer uma nova visão sobre os nativos da América, aqueles nativos que há poucos séculos haviam sido apresentados à Europa. Trata-se, portanto, de Montesquieu, um francês que tem uma produção intelectual de suma importância para a constituição da sociedade ocidental contemporânea. A obra desse nobre iluminista, ou seja, desse pensador que desenvolveu teses criticando o absolutismo e a origem divina dos reis, principalmente o Espírito das Leis, de 1748, buscava compreender as relações existentes entre as leis e as diversas coisas, como o tamanho do Estado, sua economia, seu clima, buscando explicar, assim, as instituições humanas pela ótica da ciência política. Em outras palavras, buscava Montesquieu encontrar regras que fossem objetivas, racionais, mensuráveis da sociedade e do Estado. Em outras investigações racionais, Montesquieu erigiu um verdadeiro tratado sobre o clima e sua influência sobre os povos. No seu livro Estilo Tropical, História Tropical e Polêmicas Literárias no Brasil, Roberto Ventura descreve uma reflexão feita por Montesquieu. A escravidão, a poligamia e o despotismo resultam, na sua visão, a apatia geral dos habitantes dos climas quentes, em que o calor traria o relaxamento das fibras nervosas. Com isso, o indivíduo perderia toda a força e vitalidade. Seu espírito ficaria abatido, entregue à preguiça e à ausência de curiosidade. Enervando o corpo e enfraquecendo a coragem, o clima quente favorece a aceitação da servitude. Não surpreende que a covardia dos povos dos climas quentes os tenha tornado quase sempre escravos e que a coragem dos povos dos climas frios os tenha mantidos livres. É um defeito que deriva da sua causa natural. O que você acha a respeito disso? Será que realmente as condições geográficas, climáticas, podem influenciar o aspecto relacionado ao trabalho, à valorização de um ser humano? Será que realmente somos tão diferentes dos povos que habitam o hemisfério norte? Será que justamente pelo fato de que aqui o sol esquenta mais, brilha mais, que temos belas praias, desfrutamos de belas florestas, será que isso daí vai realmente influenciar na constituição das nossas características mais fundamentais? Será que somos justamente por isso inferiores aos europeus, como pensava Montesquieu? Enfim, veja a ilustração de Quino. Quino destaca que a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas como uma mãe, ela deve ser respeitada. Será que realmente devemos respeitar a preguiça simplesmente por sermos brasileiros? Ou será que no hemisfério norte, pensando nessa diferenciação que foi estabelecida por Montesquieu, aqueles homens europeus, por exemplo, não sentem preguiça? É uma questão para você raciocinar. Enquanto o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau buscou difundir a ideia de que o homem natural, o selvagem, era superior ao civilizado europeu, e o ensaísta francês Michel de Montaigne colocou em crise a própria noção de civilização,
Montesquieu inverteu a direção do pensamento e apresentou o trópico americano como um lugar de degeneração. Os costumes e práticas culturais dos povos americanos, cuja origem e história divergem dos modelos da racionalidade europeia, ganharam a crítica dos pensadores europeus que formularam sobre eles reflexões, tentando clarear as razões do porquê estes povos estariam tão distantes desta dita civilização. A filosofia e a ilustração inverteram a visão paradisíaca da América ao formar um novo discurso sobre o homem e a natureza americanos. Marcados pela negatividade, esse discurso, que rompe com a projeção da imagem do Éden sobre o Novo Mundo, legitimava a expansão colonial europeia encarregada de difundir as luzes da Europa civilizada. A ideia da inferioridade do meio americano e da fraqueza de suas formas de vida se difundiu no pensamento europeu industrializado. Em um artigo escrito para uma revista francesa, publicado em 1873, Gobineau tece comentários sobre o destino do povo brasileiro. Referindo-se à diminuição da população nacional, em 30 anos, 1 milhão desapareceu, traçou uma explicação com base em outra suposição científica que entrou em voga no século XVIII e ainda hoje partilha ardorosos seguidores: a natural fraqueza dos mestiços e sua flagrante inferioridade frente às raças puras. A grande maioria da população brasileira é mestiça e resulta de mesclagens contraídas entre os índios, os negros e um pequeno número de portugueses. Todos os países da América, seja no norte ou no sul, hoje mostram incontestavelmente que os mulatos de distintos matizes não se reproduzem além de um número limitado de gerações. A esterilidade nem sempre existe nos casamentos, mas os produtos da raça gradualmente chegam a ser tão malsãos e inviáveis que desaparecem antes de darem à luz, ou então deixam rebentos que não sobrevivem. O que você acha sobre essa opinião? Você concorda com o que Montesquieu falou sobre o povo das Américas? Você concorda sobre o destino que Gobineau traçou para o brasileiro? Se nós pensarmos que aqueles homens estavam realmente elaborando teorias explicativas num determinado contexto histórico, não podemos simplesmente negar, jogar fora toda essa sua construção teórica. Montesquieu foi um homem do século XVIII. Como eu já havia falado, uma época de transformações, é o século das luzes, do iluminismo, e também é o século onde começa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma substituição da produção manufatureira, da produção feita com as mãos, pela adoção das máquinas, com uma única finalidade, a finalidade de produzir mais em menos tempo, para que o lucro fosse cada vez maior. Nesse sentido, temos que destacar a participação de um grupo da sociedade que veio se desenvolvendo, veio se consolidando e no século XVIII ele está praticamente tomando conta do cenário europeu e, por que não dizer, também do cenário americano, que é a burguesia, os comerciantes urbanos que viviam por meio do lucro. Um pouco de tempo antes, havia acontecido a famosa reforma religiosa, que questionou várias das práticas adotadas pela Igreja Católica e deu origem a uma série de igrejas, como, por exemplo, a Igreja Luterana e a Igreja Calvinista. Calvino se aproveitou dos ensinamentos de Martinho Lutero e resolveu fazer uma adaptaçãozinha à famosa ideia de que apenas a fé salva o cristão. Jean Calvino vai defender que a salvação do cristão ela deve ser alcançada não só pela fé, mas também pela predestinação divina. Em outras palavras, Calvino queria dizer que o cristão já estava predestinado à salvação divina.
Mas aí ficava um pequeno problema. Qual era o sinal que identificaria o cristão a ser escolhido para alcançar o paraíso celeste? Na teoria calvinista, o sinal, a indicação da salvação divina era o seu sucesso por meio do trabalho, da economia, do acúmulo de capital, da poupança. Em outras palavras, isso significa dizer que aquele homem que trabalhava e prosperava, ou seja, o burguês comerciante dos centros urbanos, principalmente esse grupo, ele já tinha garantido a sua salvação celestial. Por isso, se nós pensarmos que Montesquieu está elaborando uma teoria para explicar o fato de que nas Américas eles não encontraram pessoas que viviam conforme os padrões estabelecidos pelos europeus, ele vai tender a denegrir a imagem. A gente pode dizer isso. Ele vai tender a denegrir a imagem do nativo americano, como um homem que não quer trabalhar, como um homem que não tem interesses maiores, como os interesses da burguesia europeia, de acumular por meio do trabalho, acumular capital. Mas vale destacar que aqueles nativos que aqui viviam nunca haviam sentido a necessidade, vários deles nunca haviam sentido a necessidade de acumular capital. E muitos não tinham consciência de que o trabalho, como era o trabalho na Europa, era uma forma de distinção social. Ora, se a sua vida estava ganha com um pouco de trabalho pela manhã e você tinha o resto do dia para desfrutar fazendo artesanato, caçando, pescando, enfim, brincando até, para que se esgotar naquela forma de trabalho que os europeus tanto valorizavam? Talvez essa diferença, que é uma diferença basicamente cultural, não tenha sido percebida por Montesquieu. Daí, dele e Gobineau terem elaborado teorias explicativas que acabaram relegando os nativos, e no caso de Gobineau, os brasileiros, ao limbo da civilização. Foram vistos, portanto, como homens selvagens, bárbaros, avessos ao trabalho ou simplesmente como preguiçosos que não tinham interesse de prosperar na sua vida. Essa concepção em relação aos nativos, ao brasileiro e ao próprio trabalho, ela foi perpetuada ao longo da história do século XIX. Vale lembrar que a elite imperial brasileira estava intimamente relacionada à produção industrial, aos mecanismos do sistema econômico que vigorava naquela época. Portanto, para eles, era inconcebível pensar que o indígena e o negro africano, que ainda era escravo até 1888, fossem tão avessos ao trabalho. E também é importante que a gente ressalte que essa é a visão da elite branca imperial, porque eles criaram, construíram a imagem de que esses grupos, o indígena, o negro, eram avessos ao trabalho, mas esses grupos eles foram, ao longo de toda a nossa história, incessantemente explorados. Vamos assistir a mais um trecho do documentário sobre a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Agora, eu acho que o Brasil precisa ter a sabedoria também de reconhecer que ele tem uma subjetividade que é notável. É uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana, e com um elemento de magia e de pensamento mágico do mundo indígena, e que se manifesta de diferentes maneiras, na arte, na cultura, na vida afetiva, nas relações pessoais, que são muito ricas e muito densas na experiência brasileira. Neste trecho do documentário sobre a obra de Darcy Ribeiro, foi destacado um aspecto bastante importante sobre a constituição da sociedade brasileira. Foi destacado que o brasileiro não é simplesmente um brasileiro, mas sim o resultado de uma mistura bastante ampla e variada de diversos povos que acabaram por constituir uma identidade nacional. É nesse sentido que nós devemos, então, perceber que o brasileiro não é simplesmente o europeu que para cá veio e acabou
colonizando essas terras, que o brasileiro não é simplesmente herdeiro dos povos indígenas que já habitavam essas regiões antes da chegada dos europeus e que o brasileiro também não é simplesmente a tradição, a cultura do negro africano que para cá foi trazido. O brasileiro é, sim, o resultado de uma mistura tão grande e tão diferenciada que deu origem a algo totalmente novo, a algo totalmente inédito, que é o que nós podemos realmente chamar, portanto, de os brasileiros. Sistematização. Nesta aula foi trabalhado o conteúdo Miscigenação no Brasil no século XIX. Foram abordadas as seguintes habilidades. Habilidade 14. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Essa habilidade pôde ser identificada ao analisarmos as opiniões de Gobineau em seu livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Nesse livro fica evidente a construção de uma teoria explicativa para o que era considerado a inferioridade do povo brasileiro. Habilidade 21. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Ao observarmos a propaganda da campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, pudemos verificar que os meios de comunicação podem contribuir para defender a pluralidade cultural ou reforçar as desigualdades sociais. Por isso, é fundamental desenvolver a capacidade de identificar como os meios de comunicação atuam na formação de uma determinada sociedade. Também foi trabalhado nesta aula o conteúdo Naturalismo, movimentos culturais europeus e seus reflexos no Brasil. Foi abordada a seguinte habilidade, habilidade 15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. A habilidade 15 foi abordada através de uma visão europeia em relação aos nativos das Américas. Pudemos perceber que essa visão foi marcada por um preconceito eurocêntrico. Por isso, a necessidade de dominar esta habilidade em função das variadas teorias explicativas do brasileiro no século XIX.